Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Nós temos aqui hoje um debate da legalização do aborto. Desse lado nós temos os que são a favor do aborto, e desse lado nós temos os que são contra a legalização do aborto. O cérebro também é uma pessoa, é um ser vivo. E tem o mesmo direito de nascer, crescer, se criar igual nós todos crescendo assim. E quando a gente tira o direito dessa pessoa crescer, a gente está matando uma felicidade, uma criança, uma pessoa igual a nós. Então, o aborto é uma prática criminosa, vamos dizer assim. Respondendo aqui, né? Pelo que tu falou, Ítalo, né? A gente percebeu que vocês são a favor da vida, né? Mas vocês acham que um animal também é uma vida. Por uma certa forma, se vocês defendem a vida, vocês têm que defender todo tipo de vida. Defendemos. Mas vocês são vegetarianos? Tu falou a questão de duas vidas, né? Quando a mãe, ela decide fazer aborto, seja de forma clandestina ou não, ela tem livre-arbítrio, ela sabe o que ela está fazendo. Ninguém foi lá pegar a mão dela e levar ela para fazer o aborto, não. Então ela está ciente de todos os riscos que ela está correndo. Agora o feto, ele não é responsável pelo que ele está fazendo. Ele está sendo uma vítima. A mãe está matando um ser que ela gerou, que não pode se defender. Além de um ato criminal, é um ato de extrema covardia. Vocês dizem que o aborto é crime, tá? Eu acho que o maior criminoso não é aquela pessoa que está abortando a vida, mas sim aquela pessoa que orienta e ajuda ela. Como o próprio governo, ele orienta e ajuda a mulher a abortar. Porque é o seguinte, o que é que o próprio governo continua com a lei do aborto, ele diz que, o que é que ele diz? Ele diz à mulher que vai na farmácia, ele diz o medicamento que a mulher toma, a mulher vai, e depois manda a mulher retornar para ver o que faz. Não é? A mulher aborta. Aí qual é a questão do futuro? Quem é que deveria ser o maior criminoso? Não a mulher, mas o próprio governo que deu todas as orientações para ela abortar, entendeu? Sim, queridos companheiros de debate. A Jéssica Alain falou que mais criminoso do que a mãe é quem incentiva ela, ou seja, o governo. Mas para que o governo seja criminoso, o aborto tem que ser crime. Então, se o governo é mais criminoso do que a mãe, é porque o aborto é crime. E com relação ao que a Renata falou anteriormente, desde quando uma árvore, desde quando o vegetal também não é uma forma de vida? Então, se eu sou vegetariano, eu também preciso matar uma árvore, ou um vegetal, ou qualquer outra coisa do tipo, para saciar minha fome. E como a Jéssica Alain falou, o aborto é crime, e é o que nós defendemos. Assim, se a legalização do aborto fosse permitida, o governo, ele teria, eu dizendo que a legalização do aborto for permitida, eu não vou dizer que os hospitais vão se cheios de gente querendo abortar, não. Seria o seu lado bom. O governo, ele poderia ter um controle maior do número de abortos, da mesma forma que ele tem um controle da forma de morte no trânsito, desse tipo de coisa, ele teria em relação ao aborto. Tem dados que falam que países que aderiram a essa lei, eles estão fazendo controle. Por exemplo, numa cidade tal, que o maior número de abortos é elevado, vamos lá, vamos fazer o que a gente vai fazer. Eles podem controlar, pode haver a diminuição, porque na clandestinidade isso só aumenta. E o governo gasta bem mais fazendo com pessoas que fazem aborto na clandestinidade do que com eles vão gastar fazendo esse aborto. Quando o espermatozoide se une com o óvulo, ele forma a célula ovo. 23 cromossomos, com 23 cromossomos formam 46 cromossomos. Olha, da espécie humana. Então, se eu tenho uma célula ovo, eu já tenho uma espécie humana. Porque ela já tem 46 cromossomos, o que caracteriza a nossa espécie.
certo? E só uma outra coisa, vocês estão se preocupando mais com questões políticas do que com relação à própria vida. Vocês estão se preocupando mais com esse negócio de, vamos colocar argumentos políticos, mas a gente tem que falar agora da vida. A vida é mais importante do que qualquer política. Vocês estudam a defender da vida, né? Como pela formação do óvulo espermatozoide, né? Quando eles se juntam, formam a célula ovo e tal, né? E se for analisar hoje, bem essa situação de como se dá a vida, a gente pode tirar a vida do próprio fio de cabelo. De um fio de cabelo hoje, a tecnologia pode formar uma vida. Ou seja, você com um fio de cabelo pode formar um ser humano com 46 cromossomos da espécie Homo sapiens. Ou seja, legalizar o aborto, de certa forma, seria, defendendo os argumentos anteriores, seria uma forma, na política mesmo, de amenizar as coisas clandestinas e tentar amenizar o número de pessoas que fazem e de mulheres que morrem, né, pelo fato de esse aborto ser uma coisa clandestina. Ou seja, se for a favor da vida, toda essa história de espermatozoide, óvulos, essas coisas, é muito fácil hoje tirar uma vida de um fio de cabelo, né, como o próprio doutorado dele. E se for para então como você argumenta agora. Bem, uma coisa que tem sido bastante ressaltada pelo grupo de vocês é o seguinte: as mulheres estão procurando muitas clínicas clandestinas e estão morrendo porque o aborto não é legalizado. Então, se o aborto fosse legalizado, isso teria um melhor acompanhamento, diminuiria a taxa de morte e tudo mais. Certo? Tudo bem. O roubo, ele é ilegal. As pessoas roubam porque é ilegal, se roubar fosse legalizado, então a taxa de criminalidade diminuiria. Seguindo o mesmo princípio de vocês, a lógica é essa. Vamos legalizar o assassinato, porque assim a taxa de assassinato vai diminuir. Vamos legalizar o roubo, porque assim a taxa de roubo vai diminuir. Seguindo esse princípio, a gente teria que legalizar muita coisa que é feita pela clandestinidade. Aí a gente já entraria em outras questões, como a questão do uso de drogas. Vamos legalizar o uso de drogas, porque assim tudo ficaria mais leve, as pessoas não teriam tanta curiosidade, porque o que é proibido chama mais atenção. E um dado estatístico a respeito disso é que na Espanha as pessoas elas estão preferindo abortar do que ter seus filhos e colocar no orfanato, dispor a doação. E lá na Espanha o aborto é legalizado. As pessoas estão preferindo abortar. É legalizado. Isso não tem diminuído a taxa de morte. Isso não tem gerado acompanhamento algum, a não ser esse número triste de várias pessoas que deixaram de nascer. Cidadania. Aqui, ó, o reconhecimento da competência étnica das mulheres para decidir sobre sua sexualidade e reprodução. É o princípio dos direitos humanos e da cidadania, que substância os direitos sexuais produtivos. Isso significa a possibilidade de que as mulheres exerçam a sexualidade livre de discriminação, coerção e violência e tenham garantidos os direitos à concepção, à produção da maternidade, à anticoncepção e à interrupção de uma gravidez não desejada ou não planejada. Eu falo muito da questão dos direitos, né, que a Constituição diz que a mulher tem direito a isso e outro. Mas a Constituição também diz que para cada direito eu tenho uma obrigação. Então, se eu tenho direito à sexualidade, à invalidade, se eu quero, eu tenho a obrigação de arcar com todas as consequências que isso acarretar. Então, se uma mulher tem direito de estar aí fazendo sexo com o mundo inteiro, engravidar, é a obrigação dela arcar com essas consequências. Ela é ciente, ela tem entendimento disso. Ninguém faz o ato sexual por estar confusa, não. Isso é porque quer mesmo de outra coisa. Métodos contraceptivos, quando a gente questionar a questão do estupro, né? Vamos tomar ideia, abortar porque foi estuprado. Só que no caso específico do estupro, que é um caso à parte,
existe algo chamado pílula do dia seguinte. E para quem não sabe, é uma pílula que a mulher toma depois do ato sexual, sem prevenção, que vai aniquilar o possível feto. Só que aí não tem se formado nenhum feto ainda. O Rogério mencionou que a célula não vive, né? Aí, assim que a célula é gerada, né? Tem espermatozoide e tal. Mesmo tomando, assim que termina o ato lá, no outro dia, então, vai matar sempre aquela célula viva, ele vai matar uma viva. Nós sabemos que hoje a política pública não é bem das melhores, né? Os hospitais hoje já não dão conta de cuidar das pessoas. Só o que vemos é más condições nos hospitais. E se o aborto fosse legalizado, essas más condições iriam aumentar, lógico. Por conta da lotação, do grande número de pessoas procurando por assistência médica. Então iria ocorrer um caos. Disso, né? Da questão que, por exemplo, no caso que a menina falou, se eu legalizasse, mesmo assim ia ser mais forte. Mas, por exemplo, uma legalização de arma. Se você está armado, eu estou armado, todos nós estamos armados, você ia começar uma confusão, sabendo que eu estou armado e pedir auxílio em você. Aí a mulher citou agora a questão dos hospitais. Isso, também falo do que o Bruno falou. Não o que a polícia tem a ver com isso. E tem uma questão política. Porque se tivermos uma política bem inserida, se tivermos hospitais para isso, essa questão vai entrar nisso. Então as mulheres, elas poderiam ter o melhor tratamento e fazer mesmo a questão do aborto. Porque as mulheres que procuram aborto, geralmente, elas não têm condições de sustentar aquela criança. Mas se entrando na questão política, o governo paga mais de um salário para preso que tem filhos em casa. Por que eles não poderiam pagar também esse salário para essas mulheres que têm filhos e não têm condições de criar? Porque eles dizem que o governo dá assistência aos presos para criar suas crianças em casa. Se eles dão aos presos, por que o governo também não dá às mães antes de fazer o aborto? Justamente por causa das más políticas públicas. A gente não tem políticas públicas. Não. Se a gente não tem questão de políticas públicas, como é que a gente vai ter uma boa qualidade nos hospitais? Isso é sempre sim, eles estão sim, mas eles não têm. A gente sabe muito bem que no Brasil as políticas públicas não são boas. Então só é para legalizar o aborto quando tiver justamente políticas públicas. Se não tem, então a gente não vai legalizar. Bom, gente, eu acredito que a lógica da maioria de vocês é: bom, eu estou grávida e não quero esse filho, não quero, e vocês não querem ter um avó, né? Então, tem um filho e joga no orfanato para ser cuidado lá. Só que os orfanatos estão cheios de crianças presas entre quatro paredes. Sem família, sem uma pessoa para chamar de pai, para chamar de mãe, para ter aquele gostinho. Então, se é para elas viverem infelizes lá, assim, tem alguém para consolá-las, como um pai e uma mãe. Será que vale a pena elas nascerem? Essas crianças não recebem um amor dos pais no orfanato. Que tipo de amor é esse que aborda? No orfanato, a criança também pode receber carinho também, né? Porque não precisa só do amor dos pais também. Como outra pessoa pode dar amor também, mas só os pais não. A gente fala mais Mas fora do orfanato, a gente quer infeliz, não receber amor dos pais. Então, não tem nada a ver isso, ele já falou. Primeiro, o já perguntou, né? Que amor é esse aborto? É justamente esse amor de não querer ver o filho no mundo sofrer, ser jogado para ser cuidado por outras pessoas. E como é o amor de outra pessoa nascer do amor dos pais, gente? Vocês acham melhor o amor de quem? Dos pais de vocês ou de outra pessoa? É quem apoia